A Rússia, há alguns anos, ganhou a fama de ser um país hardcore pela internet, aonde as coisas que aconteciam ali sempre eram elevadas a um nível acima. Bom, se isso é verdade, eu não sei dizer. Mas quando o assunto é bizarrices e a violência dos crimes deste gélido país, não tem como negar que as coisas são elevadas a um grau acima. Antes de mais nada, olá você que ouve Vozes do Vazio, eu sou Nero. Se gostar do vídeo, peço que curtam, comentem e se inscrevam no canal para me dar uma força, por favor. Agora, sem mais delongas, vamos conhecer os casos criminais mais bizarros da Rússia. Andrei Romanovich Chikatilo, nascido na Ucrânia, cresceu com um terrível complexo, porque cresceu ouvindo histórias de que seu irmão mais velho, Stepan, havia sido sequestrado e canibalizado na região da Ucrânia. Quando crescido, Andrei passou a trabalhar em uma escola, onde sofria bullying de alguns alunos que debochavam de sua aparência. Depois passou a ser chamado de maricas por alguns dos estudantes, já que rondavam boatos de que Andrei teria molestado alguns garotos em seus quartos. Por isso ele passou a andar armado com uma faca. Logo ele passou a ser conhecido em todo o campus estudantil por seu comportamento abusivo, tentando se aproveitar de crianças para saciar seus impulsos sexuais. Até mesmo alguns outros professores chegaram a ver ele se acariciando, enquanto agarrava algumas alunas. Mas isso nunca trouxe qualquer punição para ele, que mesmo incapaz de manter uma ereção, mantinha seus abusos. Uma de suas primeiras vítimas letais foi Larissa Tchakachenko. Ele a convidou para ir na floresta beber vodka e relaxar. Neste momento ele tentou se aproveitar dela à força, mas novamente ele foi incapaz de ter uma ereção. Frustrado, ele então sufocou a menina na lama para abafar seus gritos. Então estrangulou e espancou a jovem até conseguir acabar com sua vida. Como estava sem sua faca, Andrei usou seus próprios dentes para mutilar e esquartejar Larissa. Ele chegou a arrancar um dos seios dela com uma mordida. Logo após isso, ele tentou esconder o corpo dela com algumas folhas. Ao longo de sua carreira criminosa, Andrei teve 56 vítimas ao todo, ficando conhecido como o açougueiro de Rostov. Seu modus operandi incluía abuso sexual quando ele era capaz de ter ereção, seja antes ou depois de matar a sua vítima. No dia 20 de novembro de 1990, Andrei foi preso. Ele confessou todos os seus crimes. Mais de 50 vítimas estavam em seu catálogo criminal, do qual ele com todo o sadismo confessou a autoria de cada um dos crimes. No dia 14 de fevereiro de 1994, aos 57 anos, Andrei foi executado com um fatal tiro em sua cabeça. Nascido na Rússia, Alexander Yurievich Pichushkin trabalhou grande parte da sua vida como funcionário em um supermercado, e as motivações dos seus crimes seguem sendo como um mistério. Mas muitos acreditam que sua meta era ter 64 vítimas, o mesmo número de casas que há em um tabuleiro de xadrez. Por isso ele recebeu o apelido de o maníaco do tabuleiro de xadrez. Sua carreira criminosa começou quando Alexander possuía apenas 18 anos de idade. Ele comentou com um amigo chamado Mikhail Odishuk sobre esses desígnios criminosos. Mikhail pensou que era uma brincadeira e concordou que juntos tirariam a vida de alguém. Porém, ao notar que Alexander falava sério, Mikhail tentou pular fora daquilo. Foi quando Alexander então o atingiu com uma marretada em sua cabeça de forma letal, e depois jogou o corpo de seu amigo dentro de um poço. Sua carreira criminosa seguia, com ele atraindo especialmente idosos e moradores de ruas, onde após beber vodka com essas pessoas, ele os atacava com marteladas. Algumas tiveram seus corpos descartados no mesmo poço que ele havia jogado o corpo de Mikhail. No dia 23 de fevereiro de 2002, Alexander atraiu uma mulher grávida, Maria Viricheva, até próximo do poço, onde ele fazia o descarte. Ali ele empurrou a grávida, que por sorte conseguiu se agarrar, mas ele então segurou nos cabelos dela e passou a bater a cabeça da mulher contra a parede do poço, até que assim ela se soltasse. Acreditando que tinha tirado a vida dela, Alexander saiu do local,
Mas por sorte a mulher havia conseguido sobreviver, assim como seu filho, que não chegou a sofrer de um aborto espontâneo. Maria contatou a polícia, que rapidamente conseguiu fazer a prisão de Alexander. Na prisão, ele disse que se sentia um deus enquanto tirava a vida das pessoas. Nas suas palavras: "Para mim, viver sem matar é como para você viver sem comer. Eu me sinto como o pai dessas pessoas. Eu levo elas para um novo mundo." O corpo médico considerou Alexander como um psicótico sem cura, e ele está internado até os dias de hoje. Alexander foi condenado à prisão perpétua por 48 homicídios. Em 2007, ele pediu para que mais 15 homicídios entrassem em sua lista, completando assim o total de 63 homicídios. Maria Viricheva teria sido a vítima que completaria 64 homicídios. Nascido no dia 1º de setembro de 1966, Anatoly Yurievich Moscovin sempre foi uma figura extremamente estudiosa. Ele era professor de estudos celtas na Universidade de Nizhny Novgorod. Além disso, era linguista, filósofo e historiador. Só que por trás de uma brilhante mente, havia também um bizarro criminoso. Ao contrário de outros criminosos dessa lista, ou de outras que fiz, esse não tirava a vida de suas vítimas. Seu fascínio era outro. Tudo começa em 2009, quando uma família muçulmana notou que um dos túmulos de seus entes queridos haviam sido dilapidados. Por isso eles acionaram a polícia, que de cara não levou muito adiante a investigação. Mas quando começaram a cruzar os dados dos dias em que os sepulcros eram violados com os visitantes dos cemitérios da região de Nizhny Novgorod, a polícia local conseguiu identificar que eram todos dias que Anatoly fazia visitas naquele local. Questionado, ele prestou depoimento informando que suas visitas no cemitério eram, no geral, para fins acadêmicos. Se tratando de um historiador conceituado, a polícia considerou como verdadeiro seu depoimento. No ano de 2011, Anatoly acabou sendo preso em flagrante enquanto tentava roubar um dos corpos do cemitério. Com a prisão e o mandado de busca e apreensão expedida, os policiais foram até o apartamento de Anatoly, onde eles se depararam com diversas bonecas posicionadas sentadas no sofá e em cadeiras por toda a casa. Eram cerca de 29 delas, e todas bem vestidas e cuidadas. De início, a polícia acreditou que se tratava de um hobby diferenciado de Anatoly. Porém, eles sentiram um mau cheiro vindo daquelas bonecas. Foi então que os policiais notaram que se tratavam de corpos mumificados. Quando um dos policiais tentou mexer em um dos corpos, algo bizarro aconteceu. Uma música começou a tocar do corpo dela. Anatoly confessou que havia instalado caixinhas de música em cada um dos corpos mumificados, para deixá-las mais vivas. No noticiário, a mãe de Olga Shardimova reconheceu o corpo de sua filha como uma das bonecas humanas de Anatoly. Ele, por sua vez, disse que aos 13 anos viu uma amiga sua, Natália, de 11 anos, falecer. No velório, ele foi obrigado a beijar o corpo sem vida dela, e isso o motivou a tentar tornar os corpos desfalecidos cada vez mais vivos. A justiça russa considerou Anatoly como vítima de esquizofrenia paranoica. Por isso, ele foi internado em uma clínica e permanece lá até os dias de hoje. Se estiver gostando do vídeo e das histórias, por favor, considere se inscrever no canal e me dar essa ajuda imensa. Se puderem curtir, comentar e compartilhar com alguém, eu ficaria imensamente grato também. Alexander Nikolaevich Spesnitcheva nasceu no dia 1º de março de 1970 e cresceu em Novokuznetsk, cidade onde ficaria conhecido por cometer atrocidades. Seu pai era um alcoólatra que abandonou a família, enquanto sua mãe trabalhava em 2 empregos, mas ainda assim, sempre que podia, dava afeto ao seu filho. Mas ela tinha um bizarro hábito de mostrar fotos de cadáveres para o seu filho. Na escola, era solitário e sofria bullying de outras crianças. Aos 18 anos, teve sua primeira namorada. Depois de algum tempo, o relacionamento começou a ser pautado em cima de inúmeras brigas e discussões, o que levou ao fim do namoro. Mas Alexander não ficou nem um pouco contente com o término, e decidiu se vingar.
ele conseguiu sequestrar a sua antiga namorada e prendê-la no seu apartamento. Ela permaneceu ali por aproximadamente um mês. Foi um mês de pura tortura e castigo brutal, o que levou ela a adquirir infecção no sangue e falecer de choque séptico. Alexander foi capturado, mas passou por análise e foi internado para tratamento psiquiátrico, porque foi tido como vítima de esquizofrenia. Apesar da base de dados constar que ele estava em tratamento, Alexander na verdade estava solta. Apesar disso, é uma bizarra história, que enquanto ele estava internado, ele pediu para um paciente inserir uma bola de metal em sua uretra, para se tornar mais viril. Porém, isso só fez com que adquirisse disfunção erétil e dores em sua genitália. Nas ruas, Alexander começava a fazer as suas vítimas, que eram especialmente crianças de rua, já que eles as consideravam uma escória. Seu modus operandi costumava ser o de uso de uma faca. O mais chocante é que ele passou a ter uma companheira de crimes, Lyudmila Spesntieva, sua mãe. Ela convidava os jovens para irem em sua casa, e ali Alexander tinha vítimas para torturar e depois tirar as suas vidas. Sua mãe ainda descartava os restos mortais das vítimas no rio Aba durante tarde da noite. O depoimento de testemunhas diante do sumiço de jovens de rua fez a polícia começar a levantar suspeitas sobre Alexander, e então decidiram ir até o seu apartamento. Inicialmente ele tentou impedir que os policiais entrassem, mas eles forçaram e adentraram o apartamento de Alexander. Ali viram um dorso decepado e uma mulher com uma faca fincada no peito sangrando. Porém, Alexander conseguiu fugir graças a uma saída para o telhado. No dia 27 de outubro de 1996, Lyudmila foi presa. Ela confessou a sua parte e cumplicidade nos crimes. 3 dias depois, Alexander também foi preso. Lyudmila foi condenada a 13 anos de prisão por ser partícipe de alguns dos 20 homicídios que seu filho cometeu. Alexander, por sua vez, confessou ter tirado a vida de 20 pessoas, sendo que, na verdade, possui a suspeita que ele tivesse tirado a vida de 82 pessoas, já que esse foi o número de roupas ensanguentadas que encontraram em seu apartamento. Alexander se encontra até os dias de hoje internado no Hospital Regional de Kimichin. E então, qual desses casos você achou o mais bizarro? Deixe nos comentários e podemos trocar uma ideia sobre o assunto. Eu realmente espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. E por hoje é isso. Eu sou o Nero, muito obrigado e até mais.